Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, vamos retomar agora a nossa terceira parte de estudo do capítulo 1 da unidade 3, a modernização das atividades econômicas, página 90 a 97. Lembrando que estamos aqui com o livro Buriti mais Geografia para o quinto ano. Estamos na unidade 3, finalizando agora o capítulo 1. Pessoal, essa aqui é a terceira parte então do estudo do capítulo, parte 3. Nós vimos aí a primeira parte, que falamos sobre a modernização da agricultura e a modernização da pecuária. Nós vimos também na parte 2 a modernização das atividades extrativas. Se você ainda não viu o vídeo da parte 2, segunda parte, só clicar no card que eu vou deixar aqui em cima, você será direcionado para o vídeo da segunda parte. E nós vamos agora então para a terceira parte, a modernização da indústria. Modernização das atividades econômicas. Tudo bem? Vamos falar agora sobre indústria. Vamos lá? Bom, o texto vai trazer para nós aqui um pouco sobre a modernização da indústria. Eu vou ler um pouco aqui para vocês. A modernização da indústria. Nos dias de hoje, as indústrias produzem grandes quantidades do mesmo produto em pouco tempo. Isso é possível graças aos avanços tecnológicos das máquinas, dos equipamentos e do próprio modo de produzir. Bom, o texto então vai mostrar para nós aqui duas fábricas de automóveis. Uma fábrica do ano de 1923 e uma fábrica do ano de 2016. Essa aqui, em preto e branco, é a fábrica de 1923. O texto está falando que a modernização ela se ocorreu por causa dos avanços tecnológicos, das máquinas, dos equipamentos e do modo de produzir. Então eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre o modo de produzir. Vamos ver aqui, essa imagem de 1923. Vamos ver agora a imagem de 2016. Vamos refletir um pouco sobre o modo de produzir. Olha só, o que tem na segunda imagem que não tem na primeira imagem? O que tem nessa imagem aqui, que não tem nessa imagem aqui? Muito fácil, né, pessoal? Olha só, os robôs. Olha quem que está fazendo o carro aqui, gente. São vários robôs, são várias máquinas. As máquinas estão construindo o carro. Vamos ver na outra imagem como que era? Aqui na outra imagem nós temos o ser humano aqui, o homem. O homem montando o carro. O carro fica paradinho aqui nessa plataforma. Os trabalhadores vêm e fazem a montagem do carro. Vamos pensar nesse esboço aqui, Imagina que aqui é essa plataforma aqui, Essa plataforma aqui é essa aqui. Bem? E aqui então vem vários trabalhadores e ficam todos eles juntos aqui montando esse carro, colocando as peças, apertando os parafusos. Todas essas pessoas aqui montando esse único carro. Olha só, pessoal, e é sobre isso que o texto está falando. Modificou-se a maneira de produzir. Como assim? Aqui não era várias pessoas ao redor de um carro montando esse carro? Como que ficou depois? Ficou desse jeito aqui, Tem uma esteira rolante, né? Imagina que tem um motor aqui que faz essa esteira aqui andar, ela se movimenta. Ela vai correndo nessa direção aqui, E o carro fica aqui em cima. E ao invés de terem vários trabalhadores ao redor do carro, os trabalhadores ficam na linha de produção. O trabalhador não se movimenta, ele fica parado. Quem se movimenta é a esteira. Então esse carro fica aqui, esse cara aqui vai e monta uma parte. Aí a esteira movimenta, vem até aqui, esse outro cidadão coloca outra parte do carro e fica paradinho. A esteira se movimenta e vem outro
outra pessoa e faz outra parte do carro. E aí fica paradinho novamente, a esteira se movimenta e chega até no último trabalhador. Então percebam que houve uma mudança na maneira de produzir. Aqui, várias pessoas ficavam produzindo um único carro. Aqui, várias pessoas produzem ao mesmo tempo, simultaneamente, vários carros. Essa aqui, então, é o modelo de 1923. Agora vamos ver como que é o modelo de 2016. 2016 é completamente diferente, né? Os robôs trabalhando e o ser humano, o homem, ele vai entrar só na etapa final para fazer algumas partes que os robôs ainda não conseguem fazer, mas que em breve conseguirão fazer. Então, a frase básica que explica tudo isso é o passar do tempo e a modernização. Aqui, de uma maneira mais antiga, aqui de uma maneira mais moderna. E é sobre isso que o texto está falando, né? Sobre isso que o texto está comentando. E o texto segue explicando um pouco sobre essa mudança, essa transformação na maneira de produzir as coisas. Eu vou ler um pouquinho do texto aqui. Ó. Você observou na página anterior que, em um período de cerca de 100 anos, as técnicas e o modo de produzir mercadorias mudaram bastante. Então, pessoal, em 100 anos, né, de 1923 até 2016, dá mais ou menos 100 anos. Em 100 anos ocorreram muitas mudanças. Máquinas novas, robôs, equipamentos, esteiras, a maneira de se produzir modificou-se. E o texto está falando aqui um pouco sobre algo que vocês vão aprender mais adiante no estudo de vocês, que é sobre a Revolução Industrial. Eu vou explicar para vocês então o que é a Revolução Industrial a partir desse texto aqui, do artesanato à indústria moderna. Então, como que eram produzidas as coisas antigamente, lá atrás, lá em 1800, 1700, 1900, como que eram produzidas as coisas? Existia a figura do artesão. Quem que era o artesão? Pode ser um homem, uma mulher, e essa pessoa ela tinha uma oficina que poderia ficar no fundo da sua casa, na sua casa mesmo. Ela possuía também algumas ferramentas simples e ela utilizava o trabalho dela e o trabalho de pessoas que moravam com ela, filhos, esposa, ou seja, era um trabalho feito pela família. Tanto que está escrito aqui no livro, ó, era artesanal e familiar. Então, quando a gente fala de artesanal e familiar, nós pensamos no quê? No artesanato, naquele tipo de trabalho feito pelo artesão. O que ele fazia? Roupas, sapatos, objetos de madeira, de ferro, enfim. Temos vários exemplos de artesão que fazia ali junto com a sua família, né, com a ajuda dos seus familiares, na sua própria casa com ferramentas simples, ele fazia ali as peças e vendia, né, comercializava, vendia para outras pessoas. Bom, com o passar do tempo, esse artesão ele começou a contratar, digamos assim, empregados, né? Então ele tinha muito serviço para fazer, ele contratava um empregado. Esse empregado já não ia saber fazer exatamente as mesmas coisas que ele. Esse empregado fazia apenas alguns serviços. E aí esse artesão começou a produzir mais e pagava um salário para o seu empregado. Bom, com o passar do tempo, a população urbana foi aumentando e os artesãos que produziam sozinhos os produtos contrataram ajudantes, dividindo as tarefas. Com a divisão do trabalho, cada trabalhador realizava uma etapa da produção, diminuindo o tempo para produzir cada objeto e aumentando a quantidade produzida. Esses ajudantes recebiam salário pelo trabalho que realizavam.
O trabalho deixou de ser familiar e doméstico e passou a ser realizado em grandes oficinas que reuniam os artesãos. Esse modo de produzir ficou conhecido como manufatura. Então, percebam que, olha só como que era antes, tinha o artesão e o artesão, ele detinha o conhecimento. Ele tinha todo o conhecimento necessário para fazer uma peça de roupa, de sapato, ou para fazer um móvel, mas ele conseguia fazer inteiro, conseguia fazer tudo, do começo ao fim. Vamos supor que ele queria fazer uma cadeira. Então ele ia na floresta, cortava uma árvore, levava esse tronco de árvore para casa e trabalhava a madeira até construir uma cadeira. Só que com o passar do tempo, esses artesãos foram contratando ajudantes, essas oficinas foram aumentando de tamanho e esses ajudantes, esses empregados, eles não possuíam o mesmo conhecimento que o artesão. Quem que era então aqui o empregado? Ele não precisa de todo o conhecimento. Por quê? Porque o artesão, que era o dono da oficina, passava para esse empregado, para esse ajudante, apenas uma parte das atividades, apenas algumas partes da fabricação da peça. E ele só fazia uma parte ou duas partes da peça. Então ele não tinha o conhecimento para fazer a peça inteira. Como ele fazia apenas pequenas partes e precisava entregar a peça inteira, então esse artesão colocava vários ajudantes, várias pessoas para trabalhar, e cada uma dessas pessoas aprendia a fazer apenas uma parte da peça final. Então, a peça final passava por várias mãos de vários trabalhadores diferentes até chegar na parte final, onde ela ficava pronta. E com isso, era possível fazer mais peças em menos tempo. Mais peças sendo fabricadas em menor tempo, em menor quantidade de horas. E com isso, os produtos ficaram mais baratos. Então, a oficina que antes produzia um sapato por dia, quando colocou vários ajudantes, e cada ajudante fazendo apenas uma parte, você conseguia fazer 100 sapatos por dia. Então, aumentou a quantidade de sapatos feitos por dia e o preço desse sapato, então, diminuiu. E isso, pessoal, vocês vão estudar mais à frente, é uma ideia geral do que foi a Revolução Industrial. Eu vou ler mais um pedaço aqui para vocês. Com a invenção e a utilização de máquinas na produção, surgia no século XVIII um novo modo de produzir, a maquinofatura. Lembra como era antes o nome? Era a manufatura. Vamos voltar lá? Olha só. Aqui, manufatura, ou seja, feito pelas mãos. Quando você colocou vários trabalhadores e máquinas, a maneira de se produzir modificou-se de manufatura para maquinofatura, ou indústria moderna. Nesse modo de produzir, o conhecimento que os trabalhadores tinham de todas as etapas da produção já não era mais necessário, pois eles deviam apenas operar as máquinas e garantir o funcionamento delas. Com a utilização de máquinas e equipamentos, a indústria passou a produzir uma quantidade muito maior de mercadorias em muito menos tempo, reduzindo os custos e aumentando os lucros. Então, pessoal, essa aqui é um marco na história, né? Vocês vão estudar isso aqui mais à frente, a Revolução Industrial, que é esse período da história onde as oficinas deixaram de utilizar o conhecimento do artesão e passaram a utilizar as máquinas para fabricar produtos. Então aqui está o exemplo aqui de uma máquina, né? Olha aqui. Na imagem, primeira máquina a vapor projetada por James Watt no século XVII. As peças e engrenagens da máquina eram movidas pela força do vapor, gerado pela água em ebulição. Então, olha só.
mudou da manufatura para a máquina, né? Maquinofatura. Ou seja, essa palavrinha aqui, ó, máquina. Então antes era feito manualmente e depois, com o passar do tempo, com o desenvolvimento, com a modernização, começou a se utilizar as máquinas. E utilizando as máquinas, ocorreu o que eles chamam de Revolução Industrial, que vocês vão estudar mais à frente, que também fala sobre a modernização da indústria. Tudo bem, pessoal? Bom, então eu resumi o texto, né, explicando aí a mudança do artesanato para a indústria moderna, como era feito antes com os artesãos e como foi a modernização até chegar na indústria moderna, a utilização das máquinas. Só pensar assim, antes era feito manualmente e uma pessoa só sabia como fazer a peça inteira. Com o passar do tempo, várias pessoas faziam a peça, mas nenhuma dessas pessoas sabia fazer a peça inteira. Elas sabiam fazer apenas uma parte da peça. E com o passar do tempo, novamente, foi acrescentado as máquinas. E as máquinas faziam a parte mais difícil, mais pesada, e os humanos, né, os homens, precisavam apenas operar a máquina, apertar um botão, abaixar uma alavanca, colocar a matéria-prima, a máquina passou a fazer todo o trabalho. Tudo bem? Eu peço que vocês aí façam a leitura, assistam novamente o vídeo e eu finalizo por aqui, deixando 3 recadinhos. Primeiro, inscreva-se no meu canal do YouTube, deixe o seu like no vídeo e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Tudo bem? Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!